Bom dia, gente. Acabei de estudar adjunto adnominal e complemento nominal. Vou falar para vocês aqui o que eu aprendi e a gente vai fazer questões. Bom, principais diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal. O complemento nominal, ele é sempre preposicionado. E o adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado ou não. Então, o que eu faço? Quando a gente tem, assim, eu já vejo, né? Medo de escuro. Se o complemento nominal sempre tem que ser preposicionado, eu tento converter a locução, né, para uma palavra sem preposição. Se der certo, não pode ser complemento nominal, porque ele sempre tem que ser preposicionado. Então, por exemplo, medo de escuro, não dava para ser medo escuracional. Sei lá, nem existe, entendeu? Mas é tipo isso. Mas de mundo pode ser mundial. Então, se der para trocar assim, mundial, eu acho que é adjunto adnominal. Se não dá para trocar, eu digo que é complemento nominal. Outra técnica bom, sem preposicionado, o complemento e o adjunto adnominal pode ou não. Próxima, abstrato. Se for um substantivo concreto, vai ter que ser adjunto adnominal. Se for um substantivo concreto, tem que ser adjunto adnominal. Porque o concreto só pode ser adjunto adnominal. Mas se for abstrato, abstrato pode ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, se for um substantivo concreto, eu já digo que é adjunto adnominal. Próxima dica. Agora, se for abstrato e tiver preposicionado, sendo que os dois podem estar preposicionados, os dois podem ser abstrato, aí a gente usa a terceira técnica, que é ver se é paciente ou, né, receptor ou agente. E aí, esse daqui que é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, eu coloquei até aqui, do dentista. O atendimento do dentista. O dentista atende, então ele é o agente, certo? Agora, se for, vamos ver outro exemplo que vai ser o paciente. A poluição da água. A água é poluída, então ela é receptor, entendeu? Então, se for agente, o atendimento do dentista, se for agente, vai ser adjunto adnominal. Atendimento do dentista. E olha aquela troca que eu falei, né, que eu faço. Do dentista ou odontológico, pode ser os dois. Se for complemento nominal, não pode ser odontológico, porque ele tem que ser preposicionado. Então, essa troca só dá pra gente fazer com adjunto adnominal. E se for paciente, por exemplo, a poluição da água, a água é poluída. Então, tá na voz passiva, né? Tá nesse sentido de ser paciente, vai ser o quê? Complemento nominal. Com isso aqui em mente, vamos fazer as questões. No período, o dentista André Maia teve a clínica da qual é proprietário interditada. Aparece a oração subordinada da qual é proprietário. Nessa oração, o termo da qual exerce função sintática de adjunto adnominal, pois, então a gente já sabe que da qual o dentista teve a clínica da qual é proprietário. Isso aqui é um adjunto adnominal. Por quê? A. Ajuda a caracterizar o núcleo substantivo concreto. Clínica é um substantivo concreto? Sim, e a gente viu que substantivo concreto só pode ser adjunto adnominal. Então, isso aqui é uma boa razão. Caracteriza, gente, a clínica da qual? Eu especifico, né? Mas será que eu caracterizo? É introduzido pela preposição de para se ligar a um substantivo. Difícil? Acho que não. Eu acho que não, posso estar muito errada. Está complementando o substantivo abstrato. Não é um substantivo abstrato, né? Clínica não é abstrato. Eu vi também que só é substantivo abstrato se for um... Cadê? Eu tinha anotado isso. Substantivo abstrato quer dizer se for um sentimento, se estiver derivado de uma ação, né?
Ou, é isso, se for um sentimento ou se estiver derivado de uma ação. Aí é abstrato, né? Liga-se a um substantivo que tem função de sujeito. O dentista teve a clínica interditada. Não. O sujeito aqui não seria dentista André Maia? Sujeito paciente, né? Porque ele teve a clínica interditada. E eu acho que eu tô caracterizando mesmo. O sujeito teve a clínica qual? A qual ele é proprietário. Determina qual é o paciente da ação expressa pelo substantivo. Substantivo. Clínica. Quem é o paciente da ação? Eu acho que não, gente. Eu acho que é A. Vamos ver. Graças a Deus, eu tava com muito medo de errar essa. Vamos lá. Próxima. No trecho segundo o advogado Cláudio Daledoni Júnior, a decisão obtida junto ao tribunal, ao STF, determina o uso de tornozeleira eletrônica. O termo de tornozeleira eletrônica, por caracterizar o substantivo uso de tornozeleira eletrônica. Por caracterizar esse substantivo, funciona como adjunto adnominal? Olha só, o que eu falei? O adjunto adnominal, ele pode ser trocado, né? Ele pode ser preposicionado ou não. Então, ele pode ser uma locução ou não. Então, uso de tornozeleira. De tornozeleira poderia ser tornozelerelístico? Não. Então, não pode ser adjunto adnominal. Então, não é adjunto adnominal. Vamos ver se tá certo. Tá certo. Outra coisa também que a gente pode entender aqui, ó. Uso de tornozeleira. A tornozeleira é usada, tá? Nessa função de paciente. Até porque uso é um substantivo abstrato, tem preposição, então a gente vai ter que ver aí no caso, se é paciente ou se é agente. Se for paciente, vai ser complemento nominal. Se for agente, vai ser adjunto adnominal. É isso, né? Eu quero não ler aquelas diquinhas de cima, mas é difícil. O termo de várias partes do mundo é um. Peraí, vamos ver aqui que tá ligado. É na linha 15. A história do comércio. Não, peraí. Mercadores de várias partes do mundo. Tá. Mercadores é um substantivo concreto, né? Não é um sentimento. Não é um sentimento. Não é. O que mais? Não é um sentimento, não é algo que vem de um verbo, né? Gente, é concreto. Então só pode ser adjunto adnominal. Mercadores de várias partes do mundo. Eu vou chutar essa, eu não sei não. Pode ser um complemento nominal? De várias partes do mundo. Não sei. Chutei. Essa eu não tinha certeza. Que raiva, olha aqui, ó, já tá escrito adjunto adnominal. Não quero isso. Vamos lá. Na linha 1, o termo de 41 anos funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Vamos ver. Um dentista de 41 anos. Eu acho que é complemento. Por quê? De 41 anos. Ele tem que estar preposicionado, então é complemento. Outra. Peraí. É um dentista de 41 anos. Gente, isso aqui é um concreto, é um substantivo concreto. Então, só pode ser adjunto adnominal. Se é concreto, só pode ser adjunto adnominal. Tô em choque. Quem viveu naquele tempo... Essa que eu já respondi, então vou passar. Vou passar um bocado lá para baixo. Vamos aqui. Na expressão melhoria do atendimento à população, o termo à população exerce função sintática de... Bom, atendimento à população. Tá com preposição porque tá craseado. Atendimento vem de um verbo. Então, é abstrato. Vem do verbo atender. É abstrato.
Se é abstrato e tem preposição, a gente vai ter que ver se é paciente ou se é agente. Essa é a terceira dica para descobrir, né? Bom, atendimento à população é paciente, porque a população foi atendida, não a população que estava atendendo. É paciente, se é paciente é complemento nominal. Vamos ver. Deu certo. Próxima. Um médico foi denunciado por suspeita de abuso sexual contra um adolescente de 16 anos durante o atendimento no hospital. O termo de 16 anos, cadê? Adolescente de 16 anos. É um substantivo concreto, né? Eu acho. Tá dizendo, se é concreto, é adjunto adnominal. Modifica o substantivo adolescente. Assim como o artigo uma. Outra coisa que eu aprendi? Tudo que for artigo assim, for determinante, é adjunto adnominal, porque ele vai determinar o substantivo. É isso.